Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, professores e estudantes que estão aqui em mais um encontro com a sociologia. Hoje a gente está celebrando aí um ciclo, né, que a gente começou esse trabalho, e a ideia é a gente compartilhar sobre o que ficou, o que marcou, e perspectivas, né, para a continuação do trabalho no segundo semestre, tá? Então, vou começar por mim aqui, né, eu fiz aqui um mapa mental, mais ou menos assim, para dizer a respeito dos temas, né, dos nossos encontros, que começou com política, né, e então na política, né, eu vejo assim a importância da gente se atentar assim para quatro palavras, ideias, né, chaves, um mapa mental, né, que seria o Estado, o governo, a sociedade e as leis, né. Então, a gente debateu e conversou um tanto, né, a respeito da importância do desenvolvimento do senso crítico, né, da importância da disciplina da sociologia e da filosofia e das humanas de uma maneira geral, para a gente desenvolver esse senso crítico, conseguir se posicionar, né, ter um vocabulário bem assim legal a respeito para a gente poder desenvolver uma redação, para a gente poder se desenvolver na vida, né, e ter consciência das leis, saber como, de que maneira nós estamos sendo governados, quem é esse governo, né? De onde veio, né, todas essas tendências políticas, por que ela está prevalecendo nos dias de hoje, isso é muito importante, né? E assim a gente consegue ter uma visão mais clara, né, abrangente do que é a nossa sociedade e por que ela está caminhando dessa maneira. Em relação ao segundo encontro, a gente falou sobre escola, né, sobre estudar. Fiz até uma brincadeira com. Tanto na primeira quanto na segunda, eu brinquei um pouco com o tema, trouxe um boneco, falei da minha vivência com a cultura, que me trouxe até aqui a ser professor de sociologia hoje. Primeiro, meu caminho que me despertou para isso foi a arte, foi a pesquisa com a cultura, né? Então, a gente falou muito sobre o que é esse lugar da escola, né? Que a escola, ela não necessariamente precisa ser essa instituição física, né? Que ela pode ser a vida, né? Eu aprendi com vários mestres semi-analfabetos a arte do circo, a arte de como conduzir uma empresa grande, como é um circo itinerante, e outros mestres de cultura popular que me ensinaram como conduzir uma atividade numa roda, né, numa apresentação, como fazer uma rotina de uma apresentação. São pessoas muito sábias que aprenderam com a vida, convívio, né, com a lida. E isso, esse estudo, esse lugar da gente procurar, né, aprender, procurar pesquisar, ela vai criar a nossa identidade, né? O mapa mental que eu fiz aqui foi a identidade, a cultura, o trabalho e poder, né, relacionado a essa estrutura que é a escola, né? A gente poder se apoderar realmente sobre os conteúdos que a gente tem acesso nessa grande escola que, na minha visão, né, quando a gente tratou sobre esse assunto, extrapola a instituição física escolar. Em relação ao trabalho, foi um outro encontro falando de trabalho, que eu também fiz esse link, né, a respeito que tem que ter prazer. O trabalho é uma coisa que realmente você tem que se identificar, né, que não necessariamente você precisa ter aquela questão de querer reproduzir os padrões, né, do poder, né, de querer simplesmente poder ter dinheiro, mas sim conseguir se sentir realizado com algo que você possa fazer realmente de útil, né, para a construção da sociedade de uma maneira geral. Então, eu linkei aqui o trabalho com o capitalismo, com a dominação, com o prazer e com a cultura, tá? Em relação à transformação, que foi nosso derradeiro encontro, eu coloquei no centro aí do nosso mapa mental a identidade, né? Que essa identidade ela está muito relacionada ao nosso senso crítico, que eu já falei a respeito dessa pesquisa, dessa busca para a gente desenvolver esse senso crítico, os valores, né? A gente precisa reavaliar esses valores. Eu falei muito no encontro a respeito de tem coisas que você tem que conseguir identificar que não te pertence, né? Você vai falar essa opressão, essa carga de autoritarismo, aquilo não me pertence. Então, isso é um valor que não precisa entrar dentro de mim. Então, a transformação vem pela consciência, né?
Daí vem a ideologia também, que eu linkei no mapa mental, e a ética, né, que é uma maneira da gente conseguir ser verdadeiro, ser sincero com o nosso caminhar, com a nossa visão de vida. Então é isso aí, isso foi coisas que marcaram para mim durante o encontro, e eu passo agora a bola aí para quem quiser falar um pouco a respeito desses temas que a gente, né, percorreu aí: política, escola, estudar, trabalho, transformação, tá bom? Podem seguir. Acho que eu vou então. Conrado, você quer apresentar Beleza. o resumo Aqui que você tinha feito? eu vou só apresentar então para vocês. Antes de falar sobre o encontro em si, a gente vai só falar de uma. A gente vai só falar de uma coisa antes. Apareceu aí? Apareceu, né? Então, beleza. Bom, a gente, em primeiro lugar, eu queria lembrar, né, que antes da Aperta o gente. apresentar para abrir o slide grande. Apresentar ali em cima. Ah, tá, beleza, beleza. Beleza. Então, assim, queria primeiro lembrar, né, que a gente estava entre fevereiro e março vivendo uma realidade, né, e aí lá no dia 15 de março a gente teve as primeiras concretizações, né, daquelas ameaças que todos nós já estávamos sabendo, aquele risco, aquele medo que nós já estávamos sentindo antes mesmo do carnaval, né, logo na virada do ano, as coisas, as notícias já estavam chegando, e aí no dia 15 de março veio a notícia de que as aulas estavam, em primeiro momento, suspensas por 3 dias, né, então a gente ficou sem aula na quinta, na sexta, na segunda-feira, né, a gente já pensava que ia voltar. E aí a gente viu que não ia ser assim, né? Então foram emitidos vários decretos, várias portarias que foram suspendendo as aulas até o momento que a gente começa a se planejar para voltar às aulas, né? Então a gente começa a receber lá as notícias sobre o retorno, sobre a recepção dos estudantes, a gente teve um monte de informação deturpada, algumas informações que não se concretizaram depois, então o nosso trabalho como professor também carregou um pouco essa questão toda. A gente não está aqui com formação, a gente não está aqui com com uma legislação já construída para amparar o nosso trabalho, para qualificar a gente, cada professor que teve que seguir de acordo com suas próprias crenças, convicções, a respeito de que tom que ia dar para o seu trabalho. Muitos de nós ficaram descrentes, né? E a gente, com toda razão, afinal de contas, a gente não teve ainda a concretização das políticas de acesso e permanência dentro das plataformas. Então, enfim, esse projeto ele surge de uma necessidade que eu, a Andressa e o Marco encontramos de trabalhar juntos, de ter alguém para conversar, de se aproximar e também de se motivar a trabalhar, né? Porque trabalhar sozinho num contexto como esse torna-se ainda mais difícil. E sempre o que mais motiva o professor são os estudantes. E como nesse primeiro momento a nossa maior dificuldade enquanto professor não era a gente se preparar para trabalhar, mas principalmente receber os nossos estudantes, acolher e garantir que eles tivessem um acesso. Então, a gente foi vivenciando essas dificuldades e uma parte delas foram sanadas quando nós começamos a nos procurar, a gente se fortalecer. Então, trazer um estudante que é meu para a Andressa, um estudante da Andressa para o Marco, isso fez com que as nossas possibilidades educacionais crescessem e pudessem se materializar. Então, acho que inicialmente eu queria só falar do histórico aqui do encontro com a sociologia, porque já estamos no nosso sexto encontro, e como o Marco disse, ele surge como uma expectativa de receber o estudante, mas a gente sabe que o estudante tem muita dificuldade, então a gente também queria garantir que qualquer estudante pudesse acessar esse material, por isso que a gente está tentando se esforçar para disponibilizar o material, e não só disponibilizar os encontros que já foram realizados, mas de pensar para o segundo semestre uma organização ainda melhor para esse material. A forma de entregar, como ele é produzido, o alcance que ele vai ter, e é isso que a gente espera entregar aí no próximo semestre. O Jonathan está convidado
para nos acompanhar no próximo semestre também, a Lara, todos os estudantes que já passaram por aqui, os colegas também que já vieram participar com a gente. Em relação ao meu conteúdo, nesse primeiro semestre, eu fiquei responsável por preparar o conteúdo do segundo ano, do segundo grau, né? E aí, deixa eu colocar aqui. E aí eu trabalhei esses temas. Eu sempre trabalho com segundos anos, primeiro surgimento da sociologia, né? Como é que os contextos históricos, como é que a situação que a Europa vivia naquela época favoreceu e legitimou a possibilidade de fazer da sociedade um objeto de estudos, de uma maneira que nunca tinha sido feito antes, né? Porque a sociedade sempre foi um objeto do pensar, sempre foi um objeto de reflexão, de discussão, mas agora agora a gente está falando num contexto de ciência ocidental, moderna, com metodologias, técnicas de pesquisa, conceitos, teorias. E aí eu acho que eu tento mostrar para o estudante como que a sociologia se forma primeiro, para poder a gente estudar um pouquinho sobre ela. E aí, normalmente, o primeiro conteúdo que eu trabalho, depois que eu apresento o contexto histórico de transição do antigo regime para a modernidade, é o conceito de ciência. A gente precisa também entender que pensar a sociedade com o artifício da sociologia vai dar uma qualidade diferente para esse pensamento. Não necessariamente melhor do que as outras, né, mas ela é ancorada, ela tem base em outros pressupostos, que é a metodologia e a sistematização do conteúdo, do conhecimento. Eu sei também que no primeiro ano a gente também trabalha esse tema, no terceiro ano a gente também trabalha, é muito difícil falar de qualquer coisa sem antes falar que a gente vai estar trazendo aqueles assuntos com certo rigor científico. E aí, depois eu trabalhei o tema da estratificação, que é um tema muito massa, porque a modernidade, a gente gosta muito de falar da modernidade como uma sociedade do capitalismo, do trabalho, das democracias, mas é talvez a maior marca das sociedades modernas seja a estratificação social, né? A grande desigualdade social que existe em todos os contextos, em todos os mundos, mesmo quando você olha lá para a Suécia e fala, mas lá na Suécia não tem desigualdade. Tem sim. Dentro do mercado internacional, dentro da forma como o mundo se organiza hoje, no contexto da globalização econômica, política e de todos os outros âmbitos, né, a gente tem sim uma desigualdade social absurda, e a estratificação social sempre foi uma das bases da sociedade, como continua sendo até hoje. Hoje ela só tem essa nova feição econômica, mas ela sempre existiu. Então, é muito massa falar de estratificação, eu adoro falar com os estudantes, né, que a gente já se estratificou de diversas maneiras, por altura, gênero, idade, as mais comuns, né, estatura física, essas questões, mas a gente também já se dividiu por, como hoje, né, status, prestígio, funções, papéis e assim por diante. Depois disso, a gente trabalhou o tema do trabalho. Na verdade, um foi antes do outro, mas também trabalhamos o tema trabalho, foi um dos nossos encontros aqui, é um tema que eu adoro de trabalhar no segundo ano, é para mostrar como que o trabalho se modela de acordo com cada sociedade. Então, se você falar em trabalho numa sociedade rural, você está falando de um tipo de coisa, se você fala de trabalho numa sociedade industrial, você está falando de outro tipo de coisa, mas tem coisas que são comuns a todos os trabalhos. Essa possibilidade do homem transformar a natureza, e transformando a natureza, construir sociedades, e a partir das sociedades também transformar o seu próprio trabalho. Então, esse jogo, né, entre trabalho, ser humano, natureza, sociedade, é muito legal. E aí eu tento mostrar também como os trabalhos são diferentes ao longo do tempo, e não só ao longo do tempo, mas ao longo dos contextos culturais. Até a professora Amanda está aqui na live, né, a gente comentou sobre isso no último encontro, que não, quando a gente fala o tempo, não se... ou sociedades primitivas, ou sociedades mais simples, a gente não está dizendo só do passado, na cronologia do tempo mesmo, na linha do tempo. Às vezes é porque o tempo lá está passando mais devagar, mas ainda existe hoje, né? Então, hoje é muito difícil a gente encontrar esses contextos culturais puros, genuínos, selvagens, primitivos, mas vez ou outra a gente ouve falar aí de alguma coisa que aconteceu. Por isso que também a antropologia e a sociologia tiveram que se dinamizar. A antropologia, quando surge, é muito fácil de encontrar o estranho, o diferente, o outro, né? E depois a antropologia tem que se atualizar, ver o outro dentro do comum, do mesmo, fazer antropologia urbana, antropologia política, essas coisas. E aí o último tema que eu trabalhei foi educação, aqui junto com vocês. E aí até aproveitei o tema da educação para trabalhar o último tema do encontro, que foi transformação.
Então, como que a educação ela é um dos pilares da nossa sociedade contemporânea, né, de todas as sociedades que já existiram, de todos os contextos culturais, todo grupo humano precisa de algum processo que seja para ensinar e aprender, e para socializar também. A educação na sociologia, a gente primeiro fala do papel dela para a socialização, que é para a pessoa aprender as regras, aprender os costumes, as tradições, as normas, para poder aprender as primeiras coisas, receber as primeiras noções de mundo, de sociedade, de valores, e a educação faz isso, sempre fez, vai fazer sempre, só que hoje a gente costuma falar de educação no contexto escolar. A nossa sociedade formalizou, construiu uma noção de educação que se concretiza também por meio dessas instituições de ensino formais, como a gente tem hoje, e eu acho que foi o grande tom aí da nossa discussão. Queria agradecer a todos por todos os dias, dizer que foi muito legal. Espero que no próximo semestre os estudantes que já vieram venham de novo e que nós possamos apresentar os encontros com a sociologia com mais qualidade, com os conteúdos ainda melhores, beleza? Muito obrigado aí a todos vocês. Deixa a palavra aí agora para a Andressa. Deixa eu falar agora, rapidinho. Claro! Fala aí, André. Porque na verdade tá tudo muito aqui na cabeça aqui e eu não quero me perder, né? Se for deixar muito tempo para falar. Manda aí. Na verdade, eu quero falar sobre o que aconteceu comigo enquanto professor participando, né, de todo esse processo aqui com vocês, né? Porque a gente muitas vezes não. Deixa eu começar de novo. Juntos nós somos muito mais fortes, né? E a gente sabe disso, mas pena que a gente só consegue mensurar isso e muitas vezes enxergar isso quando a gente está protestando ou quando a gente está em algum movimento paredista. Aí a união, ela aparece. Quando a gente vai falar em trabalhar junto, dando aulas na educação, as paredes, elas surgem, né? Quando a gente vai para um movimento paredista, as paredes se derrubam. Mas quando a gente vai falar de educação, de interdisciplinaridade, essas barreiras começam a crescer. Infelizmente, muitos de nós ainda acreditam que a educação, a sala de aula, ela tem que ser ainda particionada. Porque eu tenho ali, dentro da minha matéria, né, eu tenho as partições para cada bimestre, né, e vou particionando essas partições a cada semana, né, e isso me dá uma tranquilidade, porque está particionado, é só pegar na gavetinha e colocar e aplicar. E esse encontro derrubou tudo isso, assim, ao meu ver. Por quê? Porque eu sou especialista em teoria da literatura, né? Então eu sempre tive um medo, medo mesmo, né, de aplicar conceitos da teoria da literatura nas aulas, porque são conceitos densos, tal, e com os nossos encontros eu fui aplicando, né, esses conceitos aqui e vi que não é difícil, que não vamos dizer assim, que não é penoso, né? Porque esses encontros me fizeram estudar. Para vocês terem uma ideia, no último encontro da última sexta-feira, o Conrado até comentou aqui falando do outro, né? Do eu interior, tal. E eu até faço várias anotações aqui e coloquei aqui, não sei se dá para ver. Duplo, outro e sombra, né? Freud, Lacan, Jung e Lacan. E eu fui na minha dissertação de graduação, né? Eu fui reler a minha monografia. Por quê? Porque eu falei do duplo dentro da literatura. E para falar disso, eu tive que ler psicologia, né? Freud, Jung e Lacan. Para Freud é duplo, para Jung é outro, e para Lacan é sombra. Isso vai depender da relação que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, eu tive que voltar nesses conceitos, né? Então, assim, quando a gente particiona, a gente fica muito, de certa forma, acomodado com aquilo, porque está tudo ali, né? Essa forma da gente interagir de forma interdisciplinar faz com que a gente volte a estudar, né? Porque a gente fica muito, não vou dizer acomodado, mas a gente fica muito tranquilo, porque tem lá no livro didático tudo particionado, eu só aplico o livro didático, e a gente perde essa ânsia, essa vontade de buscar, de estudar, né?
E isso me trouxe de volta, esse encontro trouxe isso para mim de volta, né? Essa vontade de estudar. Tanto é que eu já comecei lá a fazer o curso de literatura engajada, né? Foi inspirado aqui. E no nosso último encontro também, que inspirou o tema do próximo podcast, né? Foi aqui nessa hora de transformação, quando a gente começou a falar em transformação, né? Eu falei, pô, tem tudo a ver, adjetivo, transformação. Aí o que acontece? Aí hoje, com a fala do Conrado e a fala do Marco, eu lembrei que eu falei lá do Quarto de Despejo, né? Que foi um livro que trouxe tanta coisa importante para a sociedade, mas que só se transformou quem realmente leu e entendeu aquilo. E a sociedade como um todo ainda não se transformou, né, por meio desse tipo de literatura, né? E eu trago isso para a gente, né? Enquanto a gente pensar que a minha aula será particionada, cada momento dentro de uma gaveta, enquanto eu não quebrar esses muros, não sair desse ciclo, né? Esse ciclo vicioso, eu não vou ter a oportunidade de me transformar, né? Então, para eu vir para o encontro como esse, eu tenho que estar disposto a me transformar enquanto professor, né? Eu acho que ao meu ver, a gente pegar tudo que a gente viu, tudo que vocês nos proporcionaram, né? Eu acho que se fosse cair uma gota, essa única gota seria a abertura, né? Se eu não tiver essa abertura para me transformar, não vai adiantar. Muitos de nós querem uma educação inovadora, já terminando. Muitos de nós querem uma educação inovadora, mas a gente quer pegar um modelo pronto. Esse modelo está pronto, então vamos aplicar. E a gente ainda não percebeu, muitos de nós, né, claro, ainda não percebeu que nós, no Chicão, somos o condutor dessa transformação. A gente está transformando a todo momento. Mas ainda alguns de nós pensam que nós não somos esse produto de transformação. Mas nós somos esse produto de transformação enquanto Chicão, né? E a gente tem que estar aberto para isso. Senão a gente vai sempre, na primeira dificuldade, voltar para as gavetinhas da partição lá da minha aula, né? Enquanto eu não derrubar os muros, né, da minha sala de aula, enquanto eu não quebrar as gavetas das minhas partições de conteúdo, a gente ainda vai querer encontrar fora o que a gente tem dentro, né? Que é essa transformação. Que a gente não pode querer sempre encontrar um modelo pronto, sendo que nós, enquanto Chicão, nós seremos esse modelo. Mas a gente tem que estar aberto a essa transformação. Porque se a gente não estiver aberto, a gente não vai conseguir enxergar que nós, enquanto Chicão, desde quando Chicão foi formado, é esse condutor de transformação. Então a gente tem que estar aberto. É isso, galera. Valeu, obrigado. Ô, Júlio, tem uma cantiga para fazer para você aqui agora. Manda aí. Vou fazer. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia macio, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia macio, tum, tum, tum. Depois veio você e o meu amor número 1, e o meu coração foi-se a bater, tum, 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 tum. É isso. Muito bem. Resumiu bem. Valeu. Vou falar uma frase para completar o que o Júlio está falando. Uma frasezinha, posso? Tá. O Júlio falou, as transformações na história são muito lentas, né? Mas as crises aceleram as transformações. E a gente está no momento de crise, né? E sendo testado, e aí as transformações vêm tomar um lugar, né, de mais celeridade. E as pessoas sensíveis percebem e as pessoas sensíveis transformam. Então, parabéns, que vocês estão fazendo isso. Beijo. Albinha, só uma coisa, nós estamos fazendo isso, você está aqui com a gente.
Tá bom, nós estamos. Estou aqui também. Obrigada. Então, se a gente continuar enxergando esse momento de crise com os olhos que a gente tinha antes da crise, não vai mudar nada, não adianta, não vai mudar nada. Gente, deixa eu falar, porque o Jorge toda hora me chama e toda hora tem que sair. E eu tô com medo dele me chamar aqui na hora que eu estiver falando. Deixa eu aproveitar que ele tá calmo. Eu queria agradecer a todos vocês, e em especial o Marco, né, que tem essa prontidão. Vocês não sabem, primeiro, a gente estava um tempão se admirando do podcast, né? Falando, vamos fazer, aí a gente tentando para um lado. Aí o Marco, uma hora, falou, vamos gravar hoje. Vamos gravar hoje. E saiu. Então, foi bem gostoso esse negócio de tomar iniciativa e vamos tocar, né? E a gente foi aprendendo o processo. E esse semestre foi diferente, todos os aspectos a gente já sabe, mas uma coisa que eu queria lembrar é que as sincronias que surgiram do tempo que a gente estava que eu estava em sala de aula e que não sei por que deu para continuar. Uma delas foi a pergunta geradora que eu tinha colocado no tempo presencial, que era por que você vai à escola? Então, essa era a pergunta que eu tinha expectativa naquele momento, de que os alunos fossem terminar o semestre agora, nesse momento, iam poder escrever um texto usando de diversos conceitos, reflexões, críticas que a gente ia ter tido ao longo das aulas, para poder responder por que você vai à escola, né? E aí tudo isso aconteceu, e a minha expectativa é que os estudantes que estejam escutando agora ainda possam pensar, por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu vou para a escola? Para além das respostas pessoais, né? Porque as respostas pessoais existem, eu vou porque minha mãe me obriga, por causa do lanche, para encontrar não sei quem lá que eu gosto, beleza. Mas essa possibilidade de pensar de que existem forças, existem discursos, existem expectativas de outras instituições, de outras sociedades que nos impulsionam para isso, né? Então, a gente tem que se colocar, não ser só resposta a expectativas. E também queria agradecer muito aos estudantes, que eu sei que estão passando um momento difícil. A gente conseguiu abrir esse espaço que, infelizmente, poucos têm a possibilidade real de participar assim, ao vivo. Nosso desejo, nossa vontade, nosso coração era que queria caber aos 1.500 alunos do Chicão aqui, nesse auditório virtual, né? E por várias questões que todo mundo conhece, as dificuldades da vida, a gente não está nesse nível ainda, mas a gente alcança um número bom na plataforma que depois assiste em um momento assíncrono. E eu queria parabenizar todos vocês que estão conseguindo nos acompanhar, mesmo que em outro momento, porque eu sei que as dificuldades são grandes, é um vídeo de 1 hora que gasta dados, a internet, tudo isso, então eu sei que vocês estão investindo e eu queria agradecer. Em especial, tem alguns alunos da plataforma que eu não lembro da sala de aula, sinto dizer, mas me cativaram na plataforma. Então, a partir de conversas, a partir de trocas, os trabalhos que iam entregando, os comentários sobre as aulas, os comentários sobre as atividades. Então, esses alunos, muitos alunos me cativaram, sabe? E queria agradecer. E tem 2 em especial, que eu vou dizer o nome, e não se sintam tristes, eu só vou dizer 2, mas que representam todos que estão conseguindo vencer essa barreira, que é o Gesiel, acho que é do primeiro M, e a Ludmila, do segundo J, são excelentes estudantes, eu estou muito feliz com vocês, então, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu empenho, eu tenho aprendido com vocês, com a força de vontade, com o amor pelo conhecimento que vocês têm. Eu fiquei emocionada, é isso. Vou parar aqui, depois eu falo mais. Andressa, vai gerar ciúme, porque tem alguns que eu gostaria de falar, mas eu não fiz a lista, viu? Mas é porque esses 2 eu gostei muito deles. Mas tem um, então eu vou falar uma coisa diferente. Tem um estudante que eu não lembro desses 2 da presencial, mas eu lembro da plataforma. Agora, do presencial, tem um estudante que me cativou muito, que a gente conversava na sala de aula, trocava, ele fazia perguntas interessantes.
E pelas dificuldades da vida, eu não vi na plataforma. Eu ouvi muito pouco. Então, eu queria dizer que eu sinto saudade de você, Alexandre. Não lembro a turma, eu acho que é o primeiro alguma coisa. M, O, P, não lembro. Pronto, quem quer falar? Já falei. Lidera aí, Marco. Bota aí essa galera para falar. Professores, o momento é esse aí de dar uma palavrinha, quem não falou, que os estudantes estão lá, eles não estão assistindo aqui, mas eles vão assistir, tá? Então, vamos deixar esse material legal aí, não vamos deixar nenhum buraquinho não, que está tão redondo assim, um está complementando tanto que o outro está falando assim, eu estou achando tão bonito. Vamos concluir aí com chave de ouro aí quando vocês concluírem, a gente termina de gravar e a gente continua conversando também, tá bom? Eu tenho uma proposta para as próximas sextas-feiras, que é todo mundo se arrumar, se maquiar, tá todo mundo com a cara aqui aparecendo, porque tá todo mundo escondido, pô, aí não tem graça. Já falei para os alunos. Eu falei para os alunos que querem ter aula online, eu falei, olha, primeira exigência, tem que estar todo mundo com a cara aparecendo. Eu também. Eu não dou aula online para ficar só eu aparecendo, não. Tem que aparecer então, para as próximas sextas, essa é a minha sugestão. Beleza. Sexta-feira que vem a gente vai fazer um concurso. Quem tiver com a melhor indumentária, a gente vai dar um livro do Marcos. Eu tive também agora. Porque a semana que vem é semana de temática letiva, não sei do que, né? E se a gente fizesse um sarau? O que vocês acham? Cada um toca uma música, sei lá, declara um versinho, declara não, recita um versinho. Na hora. Vamos fazer um sarau para comemorar? Na hora. Sexta que vem, tá marcado já? Sexta que vem? Beleza. Vou vir bem bonito, vou fazer uma coisa, tá? Vou fazer um Photoshop, né? Vai ter um tema ou vai ser livre e tal? A gente vai... Vamos discutindo isso aí durante a semana, né? Eu acho que a gente pode começar a pensar como se o ciclo estivesse começando todo do zero. Entendeu, Júlio? Para a gente deixando bem organizadinho o início do bimestre, como se fosse o primeiro episódio de novo. Para a gente apresentar de novo o projeto. Quem sabe as pessoas agora não querem participar mais, né? Aí a gente muda até o nome de Encontro com a Sociologia aí para... sei lá, a gente pode criar outros também. A gente pode criar outros também, né? Porque eu estava pensando muito nisso, assim... Acho que o que está se apontando aí para o segundo semestre é que a gente tem que se habituar a fazer disso aqui o nosso trabalho, né? A gente não pode ver isso, porque por enquanto a gente ainda tem tratado muito como uma coisa a mais, né? Mas eu acho que é isso aqui mesmo que é o nosso trabalho, é orientar essas discussões. Poxa, como você mesmo disse, a gente pode fazer coisas em níveis um pouco mais puxados, outros em níveis um pouco mais simples. Então, eu gosto muito de fazer isso dentro da minha sala. Eu costumo fazer essa espécie de reagrupamento dentro da sala. Por exemplo, o tema estratificação. Todo mundo sabe que existe desigualdade. Né? É um tema comum às pessoas. E cada um sabe de um jeito. Cada um sabe também consegue olhar para o fenômeno com uma certa profundidade, uma certa riqueza. Tem pessoas que não entendem as consequências, as causas, os efeitos que estão por trás daquilo, as relações que existem entre a desigualdade e a política, a desigualdade e a economia. Então, a gente vai tentando apresentar isso, só que não é de uma hora para outra. Então, muitos estudantes, muitas vezes as aulas, elas vão resultar só que o estudante vai entender que existe pessoas ou grupo de pessoas que vivem com condições desiguais. Mas tem muitos que vão conseguir entender, inclusive, de onde surgem essas desigualdades e o que elas promovem no dia a dia, né? Em questão de mobilidade, questão de acesso, que hoje é muito falado, mobilidade social, é um tema muito bacana. Então, se você olhar esse processo todo, fica parecendo que
que são partes diferentes, mas na verdade a gente pode começar a organizar tudo de novo, desde linguagens mais simples, que a gente vai trazer por meio de músicas e textos, imagens, até linguagem um pouco mais difícil, que a gente vai trazer por meio de grupo de estudo, mesa redonda, seminário. A gente pode comparar conceitos, né, comparar situações, como a Andressa e o Andressa a gente estava conversando, a gente às vezes pede para o estudante fazer uma coisa que não está ainda acessível a ele, como a nós, professores, também. Muitas vezes, a mim mesmo, né, às vezes eu consigo olhar para um fenômeno, mas eu só consigo observar aquele fenômeno, olhar para ele como um telespectador, né, um espectador daquele fenômeno. Às vezes aquele fenômeno faz parte de mim, e aí eu também não consigo me distanciar muito de mim mesmo para olhar para aquilo, né? E às vezes eu consigo fazer isso e ainda consigo enxergar uma relação daquele fenômeno com uma outra questão. Eu posso comparar, eu posso começar a analisar, posso começar a investigar, até criar ferramentas ou instrumentos de pesquisa. Eu acho que isso é uma proposta que quase todos nós, professores, temos, né? A gente gostaria que todos os estudantes conseguissem pegar o que a gente trabalha e que conseguissem fazer aquilo, gerar questões, reflexões, questionamentos para o dia a dia deles, para a vida deles, para as coisas que eles passam, né? Para os problemas, enfim. E olha que legal que você falou, que já é uma ideia já, ó. A Alba está aí, já pode passar para a direção. Brincadeira. Olha só, que legal que você falou. A gente vai começar um ciclo com o sarau, né? Então, assim, a gente já começa um ciclo de um assunto, de um tema, já com apresentações artísticas de professores e alunos, e os professores mostrando para os alunos que é possível, de repente, eu fazer uma poesia de um problema de matemática. É possível, né? Então, já começa um ciclo com um evento artístico, né? Isso a gente pode levar, inclusive, para quando voltar às aulas, né? A gente vai começar um bimestre, já começa com show, com apresentações, e ali cada um já vai dando ali um direcionamento sobre o que vai falar, né? Sobre o assunto que vai ser, que foi escolhido, enfim. É legal essa ideia aí, gostei, Conrado, aí. Amanda, não quer falar não, então, Amanda? Não, desculpa, Marco, te interromper, eu te atravessei, foi mal. Não, eu achei que isso que o Júlio falou é legal. Eu coloquei assim, próxima sexta, né? Que a proposta é a gente continuar nessa pilha sem parar, como você falou. Mas existe também essa questão de fechamento de bimestre, né? De um tempo que a gente está ali focado em entregar nota, preencher e educar. E talvez seja legal a gente pensar. Nossa, tá uma barulheira. A gente pensar numa data de realmente início do semestre e a gente começar com esse sarau, né? Bem legal isso aí. Agora sim, tá aberto aí, tá? Amanda, a Ellen também, se quiser falar. Nossa. Então, eu acho super, e eu ia falar justamente isso, porque eu acho fantástico fazer o sarau, sou suspeita para falar, né? Porque eu adoro a movimentação artística, ver a galera expressando e colocando a cara para jogo, as criações. E é isso, eu acho que envolve uma mobilização também, né? E não é simplesmente chegar e fazer, porque senão acaba ficando uma coisa muito dos professores, né? E aí os estudantes não chegam juntos. Então, acho interessante a gente fazer com cuidado, assim, para fazer uma abertura com todo mundo se sentindo pertencente à parada, assim. E, enfim, eu não fiz uma organização geral de fala para falar sobre o meu semestre, como vocês, mas eu ia falar só as linhas gerais, como que, mesmo nesse processo, né, com tantos entraves e barreiras, assim, para o nosso trabalho, eu percebi quanto a gente foi organicamente, né, se arranjando, se aproximando e trocando, e eu acredito muito nisso que o Júlio falou. Eu não sistematizo tão bem assim quanto vocês fizeram, por isso que a gente está junto, né? Um vai complementando o outro. Mas eu sempre busquei, né? Outros professores, outros colegas, então, vamos fazer alguma coisa junto aqui, pensando nisso, o que você acha e tal. E foi assim que a gente foi se aproximando, né? Enfim, estava totalmente desconectada ao que a gente já estava buscando, é isso que eu quero dizer.
E eu acredito nessa potência mesmo, que a transformação vem da gente entender que juntos nas criações, nas nossas proposições, né? Na positividade a gente é muito forte, assim. E, enfim, vocês foram falando antes também, eu não vou citar nomes, assim, mas tem uma galera que foi fundamental para reacender a chama, sabe, em mim. Muitas vezes ali no início eu estava achando tudo aquilo muito esquisito, aquele tanto de aba de comentário, até chegar no menino, até chegar na atividade, até chegar no que foi que ele fez, e conseguir comentar aquilo, e às vezes perder, né, o tempo de resposta. Aos poucos eu fui ganhando esse ritmo, e isso se deu muito pelo processo do trabalho, mas também por ver que tem uma galera, assim, que está dedicada, está comprometida com o conhecimento, está comprometida consigo mesmo, com se auto-perceber, com essa sensibilidade, com transformar, né, aquilo que está dado da vida e achar possibilidades outras, né, de construir coisas novas, de imaginar. Então, é isso, assim, agradeço muito a galera que se mobilizou aí, né, nesse semestre, e vocês fazem toda a diferença, é fundamental, assim, essa troca, né, é isso. Valeu demais, Amanda. E aí, agora, quem é que fala? Alguém mais? Aí a Lara apareceu, aí, tá vendo, galera? Tem que botar a cara. Oi, galera, tudo bom? Pessoal, e aí, tudo bem, Lara? Seja bem-vinda. Tudo, Nós primeira vez começamos que aqui estou acompanhando aí, mas estou feliz de acompanhar. São duas Laras agora que eu vi, olha. As duas estão aí, ó. Gente, deixa eu falar Então, uma gente, a gente está... coisa. Oi, Marco. Falar sobre uma Pode coisa falar, que na minha cabeça. pode falar. Da gente, eu acho que esse movimento aí, vou chamar de movimento, que vocês estão fazendo, essa integração toda, essa outra maneira de se organizar, né? Eu faço votos aqui que a gente consiga manter isso um dia quando a gente voltar, que eu não sei quando é que vai ser, mas um dia a gente volta, né? E o que a gente vai fazer dentro das salas de aula? Já imaginei a gente, como se diz, quebrando as paredes e fazendo uns arcos entre uma sala e outra. Né? Fazendo os espaços abertos funcionar em termos de conferência, os meninos terem semanalmente a listagem das conferências e temáticas que os professores vão estar dando juntos, né? Fiquei aqui sonhando, né, com essa outra organização. Só dar notícias, eu fui na escola, a gente está indo na escola porque a gente tem que entregar os livros, né? Vai ter troca de bloco, então a gente tem que disponibilizar os livros. Aí ontem eu estava carregando um kit de livro, de 7 livros, cara, um troço pesado. Eu falei, gente, o mundo já mudou tanto, né? A gente pode ter outros acessos com outras, né? Outro visual, né? Outra mobilidade, sei lá, e a secretaria ainda com esse monte de livro, né? Mas é isso, galera. Eu acho que é isso mesmo que o Júlio falou. Existe uma transformação que a gente está construindo, né? Que o Chicão está nessa... Vou chamar de vanguarda mesmo, entendeu? Sem querer ser, né, modestas favas, né? Um pouquinho, né? Mas tem uma vanguarda, né? Aí reverberando na cabeça e no coração de todos vocês, de todos nós. Então, assim, eu quero louvar isso aqui. Quero falar para os estudantes se aproximarem mais. Lara vai trocar de bloco, Lara fica com a gente, Jonathan vai trocar de bloco, Jonathan fica aqui com a gente, né? Vamos seguir nesse formato da integração, né? E era isso. Queria dizer que eu estou feliz com vocês. Tá? E que a escola está lá e que a gente vai quebrar os muros de verdade. Beijo. Gente, essa coisa da inovação, né? De ser uma escola inovadora, quando a gente está metido nela, é como um peixe dentro da água. A gente pensa que um peixe dentro do aquário, a gente pensa que o mundo inteiro é água, e não é.
A nossa escola, ela faz coisa, ela pensa diferente, ela tem um movimento que é diferente de outros espaços. Claro, tem espaço para melhorar, tem espaço para se polir, para ser melhor. Com certeza dá para melhorar, dá para ser melhor, dá para reinventar tudo de novo. Não estou dizendo que a gente é perfeito, mas ao lembrar das outras escolas que eu passei, estou querendo falar mal, não, estou querendo dizer que eu gosto do Chicão. Oi, Lara, você já se aprontou? Acho que está na hora da estudante aí falar como é que está sendo, como é que está recebendo. Já foi lá, se arrumou? É tu mesmo, Lara. Vai falando aí enquanto o carro da laranja passa, que aí já já eu falo. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho enquanto o carro da laranja passa. Eu estou preparando umas aulas, isso eu estou pensando quando voltar, né? Que umas aulas para serem dadas andando pela escola, né? Usando lá a arquitetura da escola mesmo e tal. Então, se eu passar na sala de vocês falando um pouquinho, não briga comigo não, tá? Ano que vem, vamos ver como é que vai ser. Mas eu estou preparando umas aulas para serem dadas andando pela escola, sentados lá ao ar livre, enfim, né? Vamos ver se a gente consegue. Pronto, Lara, já passou o caminhão da laranja. Era da melancia, eu tinha escutado errado. Então, eu nem sei assim o que falar. Peraí, rapidinho. Então, eu nem sei o que falar, então eu vou só parabenizar o projeto inteiro, agradecer, porque como estudante, eu acho que alguns estudantes se sentem muito distantes, né? A gente já se sente distante no presencial, aí agora, online e tal, a gente ainda se sente mais distante dos professores e foi um projeto muito massa. Eu vou continuar participando. Hoje eu entrei meio atrasada, mas tudo bem. E é isso, parabenizar vocês pelo projeto, agradecer pelo apoio, por se aproximar mais da gente. E eu acho ótimo essa questão de misturar, sabe, as matérias, os professores. Eu acho muito massa isso. E é isso. Muito grato, Lara. Legal aí você ter falado, porque é uma maneira da gente também ver, né, escutar aí esse lado dos estudantes, né, muito importante para a gente. E para a gente também, né, acontece isso da gente querer mais proximidade, né? Imagina a gente que estava ali de frente para vocês, preparando para estar de frente de vocês ao vivo, de repente a gente se deparar com um formato super frio ali, né, de ter que preparar um ensino à distância, né? Quem se imaginou dando aula à distância, né? Então, para a gente realmente também foi um processo, né? Então, abro aí a fala aí para a gente já ir caminhando, né, para a conclusão da gravação, para ficar bem redondinho aí, que eu estou achando muito 10 esse encontro de hoje, tá? Fique à vontade. E já convidando para quem não falou, dar a sua palavrinha, a Lara que acabou de chegar, mas já pegou falas tão legais, que já trouxeram, assim, né, mais ou menos a essência do que a gente está falando desde o início, tá? Fiquem à vontade. Ô, Mar, queria chamar a atenção aí da Lara, que a Amanda falou de mobilização, de Lara Letícia. A Lara Teles, a gente vai esperar a nossa colega aí para ver se ela quer falar. Mas antes disso, chama a atenção sua, do Jonathan. A gente já teve presença aqui de outros estudantes. A Amanda até chamou a atenção para a gente da questão da mobilização dos estudantes, do engajamento. Assim, a gente até conversou sobre isso também aqui, né, no encontro. A gente sabe, mais ou menos, que tudo isso que a gente tem feito é na melhor das intenções, mas ainda não é o resultado de uma política, né? Não é resultado ainda de um processo social tão longo, tão complexo como foi a elaboração da nossa Lei de Diretriz e Bases. A gente ainda está caminhando. Então, assim, eu confesso que a mim falta um pouco de
de comprometimento na hora de ir atrás do estudante, de ficar mandando mensagem, de chamar, de convidar mais de uma vez, sabe? Eu sou muito assim, convido uma vez, se chegou, chegou, se não chegou, tipo, beleza, valeu, fique em paz. Eu faço muita questão de quem chega. Então, assim, eu queria pedir ajuda a vocês, a todos vocês, aos estudantes que vão ouvir esse vídeo depois, aos estudantes que estão aqui agora. A gente precisa que vocês se engajem também para estar aqui conosco. Às vezes não posso estar aqui no horário que acontece ao vivo. Manda um vídeo, manda um link, manda uma mensagem, manda um comentário para a gente ler aqui na hora da reunião. Faça-se presente. E a vocês, os estudantes, nós esperamos de vocês o convite, que estendam o convite a outras pessoas, a outros estudantes, aos pais, aos familiares. Agora a gente pode ter todo mundo dentro da mesma sala, acabou, né, isso. Ao mesmo tempo que a gente tem enfrentado isso como o maior desafio de todos, que é o acesso, a gente também tem que contemplar como um grande ganho, que para aqueles que acessam, existem muitas formas de acessar. Horários, maneiras. Então, quem não puder acessar aqui junto com a gente, que acesse depois. Quem não puder aparecer, que mande um vídeo, mande uma foto, mande uma imagem. Estaremos aqui às sextas-feiras, às 10 da manhã, independente se o tema vai ser esse que o Júlio propôs, independente se vai ser um outro que a gente vai definir durante a semana, independente se o nosso convite foi feito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou na sexta-feira, às 9h50, às 10 horas a gente vai estar aqui. Isso é bom que fique muito claro, tá bom, Lara? Porque assim vocês podem levar a notícia para os outros colegas. Né? Eu até fiz e eu estou chamando a sua atenção porque eu te conheço. A gente se conhece. E eu sei que a gente tem uma relação muito boa entre nós, e eu fiz um pedido pessoal a você, falei, olha, chame o seu grupo, aquele grupo é muito massa, mas eu sei também que não só elas, você tem novos amigos que você fez na Matutino, depois da sua transição, né, eu sei que foi só um mesinho de aula no Matutino, mas eu sei que você é muito articulada, conheceu novas pessoas, então tente trazer essas pessoas, e cada um que você trouxer, traga outras pessoas também. Sim, pode falar. Sobre ficar insistindo, fazendo convite, voltando àquela questão do encontro passado, né, sobre energia e conexão, essas coisas. Eu acho que quem é para ouvir o que está sendo falado aqui, vai ouvir, vai vir de alguma forma. E, então, assim, mesmo que insista e tal, se aquela pessoa não vai absorver, não é uma pessoa que vai se entregar ou simplesmente querer participar, você pode chamar quantas vezes for que ela não vai estar aqui, né? E sempre que eu vou falar alguma coisa... Peraí. Sempre que eu vou falar alguma coisa, dar alguma informação, alguma coisa assim, eu penso assim, isso agora, depois da quarentena, né? Depois de vários pensamentos, se a gente atingir uma pessoa, já é muito. Se a gente atingir uma pessoa por dia, já é o suficiente. Então, eu sei que é chato, por exemplo, preparar toda uma aula para entrar 2 alunos. No ano vão ser 365 pessoas. E essa uma pessoa vai passar isso para outra, para outra, para outra. E, por fim, a gente vai atingir várias pessoas nesse Então, eu acho que é isso que vocês fazem, por mais que seja chato preparar toda uma coisa e quase ninguém entrar, mas quem está entrando está fazendo parte, está influenciando outras pessoas de alguma forma. É só isso. E Lara, uma coisa que salva também para a gente é porque a gente pensa assim, vamos gravar e a gente está produzindo, né, esse produto para oferecer nas plataformas também, né, para as turmas, para de certa forma divulgar essa iniciativa, né, para que a gente sensibilize outros estudantes a participarem ao vivo, né, que ao vivo tem outro gosto, né, aí você está falando com a gente, né, então eles poderem perceber isso, ver isso gravado, isso é muito válido. Gente, antes das considerações finais, aí, alguém mais quer falar? Não, tô de boa, assim, só deixar o convite para a Lara, se ela não quiser, a gente finaliza a gravação e aí a gente troca ideia e vai embora daqui a pouquinho. Agora você está falando da Lara Teles. Isso.
Só convidando, não tô botando ninguém na fogueira, não. Lara vai cantar. Oi. Não. Então, Pode ser Lara gente, cantando, gente? eu estou feliz assim de poder estar conhecendo agora, né, o trabalho assim de vocês. Eu achei muito interessante toda a proposta, né, de interagir entre as disciplinas. É algo que eu sempre gostei muito disso, né? Sempre busquei muito isso desde a minha faculdade, desde o meu curso, né? E eu sempre tive um pouco de dificuldade, eu estou aprendendo, né? Espero aprender com vocês também, né? Com alunos também. É muito orgulho, né, ver uma aluna falando assim tão bem e tão feliz, né? Por estar charazinha. Então, eu estou muito feliz, eu espero conseguir participar mais vezes aí, né? Também dar uma contribuição também, né? A gente está sempre, eu sempre costumo dizer que a gente está sempre aprendendo, né? Tanto nós, professores, como vocês, alunos, a gente aprende muito com vocês, né? E, de certo modo, esses encontros virtuais, eles deixam aquela coisa, assim, de saudade, mas ela fica com uma... que a gente fica até emocionado, né? Quando eu vejo um aluno, mesmo que não seja um aluno meu, né? Quando eu vejo um estudante, assim, eu já fico querendo chorar ultimamente. Então, é legal poder estar interagindo, né? Vendo vocês, a carinha de cada um de vocês, assim, espero... Também podem contar comigo em questão, assim, de divulgação também, né? Posso estar divulgando nos grupos que eu tenho, que eu acho que isso é muito importante. E também dar um gás aí para o primeiro ano, né, que para eles se sentirem mais pertencentes à comunidade, que eu vejo maior dificuldade, né. Então, para a gente fazer bastante, assim, trabalho legal nesse segundo semestre. Estou animada aí. Obrigada. Gratidão aí também. Valeu, Lara, muito grato você também, tá? Valeu mesmo. Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gostaria de parabenizá-los mais uma vez por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu entendo a luta de vocês aí por trazer, né, os estudantes para esse momento, mas gostaria de compartilhar, assim, uma das coisas que nós avaliamos ontem, depois da nossa apresentação do sonho, né? O nosso quórum de ontem foi um quórum muito menor do que nos outros momentos que nós fizemos. Apesar da gente achar que o tema era um tema, um tema bastante importante e pertinente de ser tratado. Ano passado, nos trabalhos da escola presencial, nós tivemos um engajamento e uma participação praticamente de todos os estudantes nos trabalhos, nas palestras. Mas, fazendo essa avaliação dessa questão do quórum estar baixo, a gente preferiu ter um olhar para esses momentos, o mesmo olhar que a Lara trouxe, de que o nosso trabalho, nós estamos fazendo da melhor maneira possível, assim como vocês, os professores aí, estão desenvolvendo um trabalho belíssimo e da melhor maneira possível. E esse trabalho está aqui, disponível para os estudantes. Mas também cabe aos estudantes em beber dessa fonte, em buscar esse conhecimento, né? A gente insiste, a gente divulga, a gente faz toda essa questão, mas também cabe aos nossos estudantes querer estar aqui conosco, querer estar com vocês, querer estar com a gente, né? Então, é lógico que o que nós queremos é que cada vez mais eles busquem isso, eles estejam aqui conosco. Mas, como a Lara disse, se nós estamos fazendo a nossa parte e nós atingirmos esse vai atingir outro, que vai atingir outro, e esse outro vai atingir os demais. Então, é isso. Gratidão por esse momento. Muito obrigada a vocês. Tá? Parabéns mais uma vez. Valeu, Ellen. Muito grato aí também pela sua fala, tá? Então, galera, nós agradecemos a todos e, como o Conrado já disse, sexta que vem estaremos aqui, não sabemos ainda qual o tema, porque além de ser um produto que a gente quer oferecer para os estudantes, né, como um conteúdo, eu acredito, para mim, falando de mim pelo menos,
que esse encontro me enriquece, né? Traz para mim um momento importante, um momento que me anima, um momento especial. Então, eu acho bem legal mesmo isso que o Conrado falou. Vamos estar aqui sexta-feira, sim, independente a gente não quer ter expectativa de público, mas sim que uma semana é uma semana, é um ciclo. Muitas coisas acontecem, é um momento da gente poder compartilhar, né? E se fortalecer. A ideia é essa, tá? Então é isso, já estou me despedindo, agradecendo, se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão já podemos encerrar a gravação e deixar aberto aí para os papos finais.